Boa tarde a todos, né? Gostaria de convidar o professor Roberto Rodrigues de Souza, né, que vai fazer a nossa primeira apresentação sobre o tema de bioetanol. O professor Roberto Rodrigues de Souza, ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe, graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pós-doutoramento no Centro de Engenharia Biológica e Química do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Atualmente é professor associado à Universidade Federal de Sergipe, tem experiência na área de Engenharia Química e Biotecnologia Industrial, com ênfase em bioseparações, operações de separação e mistura, biodegradação e avaliação ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: processo de separação, bioprodutos, biodegradação e monitoramento ambiental. Boa tarde a todos, todas. Primeiro, agradecer ao coordenador do evento, professor Gabriel, particularmente meu amigo aí, de luta, né, coordenador do curso ambiental, ou de engenharia de petróleo. Né. Vamos lá. Convidaram para falar sobre o tema bioetanol. Então, eu completei ali, bioetanol, desafios e oportunidades. Na verdade, a nossa palestra aqui vai ser parte básica e deixar mais algumas provocações mais para o final. Porque entender bioetanol, a gente já começa, vai passando, já começa com um aspecto entre uma diferença etanol e bioetanol. Na verdade, porque eu sabia que tinha alunos, como está online também, o pessoal deve ter vários alunos. Então, é importante que a gente já tenha a ideia. Então, na verdade, em termos de molécula, nós não temos nenhuma diferença. Né? Porque o etanol tanto faz ver por rota biológica ou por rota química. Né? E o bioetanol, porque vem obtido, na verdade, de fontes renováveis, e aí eu tenho essa energia. Então, em muitos casos, aqui no Brasil, como nossa produção é a partir sempre da cana, basicamente da cana, porque já temos outros modelos já sendo implementados, então a gente chama de etanol comumente, que foi implementado, tudo isso, mas na verdade seria um bioetanol, e em muitos casos a gente tem que ter algum cuidado, e aí é onde está a fiscalização, porque na época que o etanol está barato, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal traz um etanolzinho de lá, sintético, e joga aqui junto com o nosso etanol para colocar. Porque algumas indústrias ainda conseguem comprar etanol fora do mercado. Deixa eu só... Ok. Com a obtenção, então, do etanol, a obtenção, na verdade, se dá a partir do petróleo, é um dos exemplos, mas eu posso ter outros elementos químicos, aí é parte química orgânica, que pode ser utilizado a partir da hidratação, né? Do eteno, como está ali a reação, mas essa questão aí, porque o etanol começa a não ser viável, e aí o etanol da cana começou a ter mercado, porque existem diversos processos, né, reações químicas, entretanto, no geral, eles são mais poluentes e com maior custo operacional. Para essas hidratações, eu tenho que ter um maior controle do que um custo operacional para produzir a partir da cana, que seria o meu bioetanol. Minhas fontes hoje renováveis para o bioetanol. Eu tenho ele extraído hoje, Brasil, cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eu tenho milho. Outras regiões, principalmente na Europa, a beterraba, né, principalmente ali na Rússia. E tem, na Ásia, a mandioca sendo implementada. Né? A mandioca na Ásia, que eles produzem muito em cima disso. E aí, vem cada vez mais sendo produzida. Lembra, o problema é como o mercado opera. Produzir hoje, ninguém iria começar a produzir hoje com o preço do petróleo do jeito que está. Lembra os altos e baixos que o Brasil tem. Se a gente não tem uma política de Estado forte para segurar a ideia de energias alternativas ou renováveis, não consegue segurar. Nesse momento está abaixo 45, 50 dólares o barril de petróleo. É inviável produzir álcool. Né? Todo mundo sabe pelo custo operacional. É inviável produzir biodiesel pelo custo operacional. Mas esse não foi o objetivo do pessoal em derrubar no mercado o preço de petróleo.
Se o pessoal acompanhar, na verdade, o grande objetivo era as indústrias de xisto nos Estados Unidos. Eles estavam altamente se organizando, né, que o Brasil também já explora o xisto lá no sul do país, né, tem pelo menos uma fonte de xisto. Nos Estados Unidos estava forte, as indústrias se organizando já para a parte de xisto, e aí eu começo, isso chama a guerra industrial do mercado para operacionalizar. Mas se eu quero uma política forte, que foi da primeira palestra na abertura, apresentando o MCT, que a gente precisava, esse evento, uma ideia de instigar e ter soluções, eu preciso ter, né, estratégia política de governo para garantir pesquisa na área, aí a gente vai ter algum desafio à frente, em que áreas eu teria essa pesquisa, eu preciso ter um apoio ao pequeno, uma política como eu faria para o pequeno, e uma política para o grande. Mas isso consolidado a longo prazo, com a programação, prevendo já a burocracia. Porque quem não conhecia a burocracia do Brasil está se perdendo. O tempo que é necessário. Ok. Então, eu já tenho que o bioetanol é fruto da fermentação do açúcar. E isso na produção padrão, para não colocar. Açúcar no padrão, que é quando eu pego do álcool. Porque se eu pegar ali o milho, eu já não tenho só açúcar. Vai ser, na segunda fase, o açúcar. Se eu pego a mandioca, também, segunda fase. Tanto a mandioca como o milho, eu já tenho, na verdade, o amido ali, que eu preciso fazer um processo antes. Não é mais novidade. A gente já vai mostrando num slide aí, já temos usina no país operando com milho. E depois a gente vai ver que já existe, entrando com a palha, ou seja, com a celulose no processo para fermentação. Então, o que é que eu tenho, em vez de eu ter só o processo da reação química lá do eteno, agora eu tenho um processo de fermentação alcoólica que dá em duas fases. A hidrosamina sacarose, né, que é uma molécula que, por adição de catalisadores, sofre a hidrose, liberando uma molécula de água e produzindo glicose e fructose. Conforme a reação, tem ali a sacarose, vai ter a invertase, glicose, mais a frutose. Simples no processo, está lá ocorrendo ao mesmo tempo. E a segunda etapa, que é a fermentação, a levedura e outros micro-organismos fermentam a glicose em etanol e liberam o CO2, a equação que eu tenho ali abaixo. Conhecer bem essas equações ou controle, que já é bem conhecido pelos usineiros no país, ou pelo pessoal que lida, já é fácil monitorar, controlar, já começamos há um bom tempo de leveduras que aguentavam só um certo teor de álcool, você já consegue ter um maior teor de álcool, ela suporta maior teor geneticamente, já se guarda o banco de leveduras de um ano para o outro, para que eu não perca, já fazem a seleção, antigamente se preparava tudo de novo, hoje já se guarda, já uma rede que faz isso, já se, em termos da cana, já se tem melhoria na cana, para cada vez mais, e com a nova concepção de usar palha, já se pensa em novo tipo de cana, com menor teor de açúcar, mais palha e bagaço que possa se ter mais nesse processo. Ok, seguindo aí, o que temos no Brasil hoje? É a nossa questão, já que vem para isso. Eu tenho uma usina no Mato Grosso que utiliza milho. Qual é o processo dele que diferencia essa sacarificação? No caso dessa usina, apenas ela modificou o processo. Ela tem um processo de açúcar normal e botou uma unidade ao lado de sacarificação. Ela entra com milho e, quando sacarifica, depois já tem os açúcares lá, vai para o processo fermentativo como do açúcar normal. Ela opera com um ou com o outro, no processo lá no Mato Grosso. Que seria, o que limita é o meu preço da matéria-prima. Passou de R$20 o saco de milho, já melhor a cana. Abaixo disso, e tamanho da usina em si, que isso limita. Claro que isso é um consórcio já com apoio de uma americana, para a parte da enzima, e de uma argentina, parte de usina. Eu quero provocar a americana, porque nós temos condições de tentar preparar isso aí. Ou no Nordeste, como o evento é para o Nordeste também, preparar um estudo, tem pessoas já que produzem enzima para isso, ou produz o processo que pode chegar à melhoria disso e tornar-se independente.
né, nesse aspecto. Então, isso passa a ter a questão de viabilidade econômica, que é o pessoal limita. Uma coisa eu ter a escala laboratório, depois passar para as grandes escalas e a viabilidade do meu processo para que eu seja viável nesse sistema. Outro processo que é mais inovador também saiu no Globo Rural. Quem pegar no YouTube, bota lá, já vê um videozinho, acho que são 15 minutos, que é a usina de Alagoas. O professor Fábio andou visitando, que eu sei que ele andou visitando com os alunos dele, da Paraíba, recentemente. Utiliza palha e bagaço de cana. E aí eu já tenho um processo. O outro era amido, agora eu já tenho todo um outro processo que eu preciso fazer. Ele faz a palha ou bagaço, passa por altas temperaturas, pressão e uma explosão a vapor para que a celulose e a hemicelulose sejam separadas. Quem trabalha, sendo na universidade claramente com celuloses à parte, é o professor Daniel e a Denise. Eles trabalham, não sei se o Daniel está aí, mas eu sei que eles trabalham com essa parte de celulose, com o extrato que sai da celulose, tentando fazer outros produtos. Sempre que a gente pegou um extrato já para agregar valor ao que estaria nesse processo. O que diferencia aí? E aí passa a ser o tamanho da usina, o meio a viabilidade. O que eu preciso, porque implementar todo um processo. Aí eu tenho toda uma novidade, o processo de quebra da explosão. Porque eu também poderia tirar, tem processos que eu tiro a M-celulose lá para deixar a lignina livre para isso, com reagentes químicos. Eu poderia tirar por reagentes, por enzimas também, quebrar por enzimas. Mas, até agora, ainda isso não se torna viável, dentro do processo que se tem. Então, eu passo por temperaturas. E aí, temperatura torna um processo. Temperatura, eu preciso de energia. Então, se eu estou gerando energia para precisar de energia, eu tenho que ver esse balanço se fecha aí no processo. Hoje é viável porque palha e bagaço é custo zero para a usina. Custo zero ficaria, quer dizer, não é tão zero, entre aspas, aí, por não pensar, a palha em si era zero, mas o bagaço em si, eles já usam para a cogeração da própria usina, e eles conseguiam manter durante um longo tempo, né, de um ano para outro ia sobrando. Agora, quem for na Campo Lindo, aqui em Sergipe, vê que não sobra mais bagaço para isso. Porque ele já tem a cogeração de energia por caldeira, né? Eles basicamente só produzem álcool e faz a cogeração de energia, já joga na rede, automaticamente. Então, com isso aí, eu aumentando ainda com o bagaço, eles começam a gerar mais. Já é outro processo que eles fazem a queima do bagaço lá. Aqui já é um outro processo da celulose. Na verdade, eles queimavam o bagaço e agora não. Aí eu já estou aproveitando a celulose que tem lá dentro e ainda vou ter rejeito que posso queimar à frente, já que eu faço todo o processo de tratamento. Então, observe, se eu quero para o Nordeste alguma coisa, em São Paulo foi criado o Instituto para lidar com álcool e açúcar no processo. Né? Lá na região de São Paulo, foi criado pelo governo federal, com São Paulo, se criou. Então, se eu penso em energia alternativa dentro do Nordeste, eu tenho que pensar em algo nesse sentido aqui. Não precisa ser só em Sergipe, mas pensando na região do Nordeste, como eu iria operar com isso para ter um foco. Por isso que eu preciso ter a política que financie algo nesse sentido, porque lá mostra, e também tem um vídeo, quem quiser também ver o YouTube, é no canal da FAPESP, só pegar o canal da FAPESP, tem a apresentação, a parte que foram para desenvolver o processo em termos de explosão, celulose chegar, e o que eles estão desenvolvendo em termos de cana, do plantio da cana, para se chegar a esse rendimento e eu chegar a ter um processo cada vez melhor. Que em cima desse processo conhecido, né, quimicamente, é que eu posso projetar minha indústria. Não tem engenheiro que vai projetar sem dados nenhum. Né? Por isso que às vezes a ampliação de escala não tem. Se eu não tiver dado consistente, eu posso fazer empiricamente, ter uma ideia. Mas um processo tem que ter continuidade e para botar a indústria, ninguém vai, nenhum empresário vai investir se eu não tiver uma certa garantia do meu retorno do investimento. E isso que se quer. Ok. Seguindo aí, agora meus desafios, né, e oportunidades para o bioetanol. Na verdade, buscar novas matérias-primas além das utilizadas. Cana-sacarose, todo mundo já está aproveitando ao máximo a sacarose para isso. Começa a ser limitador, se o açúcar começa a ser caro, o Brasil sofre, ele diminui a produção e vai produzir açúcar. Né? Milho e mandioca, que a partir do amido, problemas aí, né? Alimento, é a grande discussão. Gerar energia ou alimentos.
E nosso milho segue, é moeda de exportação hoje. Não necessariamente a mandioca que é limitado mais aqui para a região Nordeste. Passa a ser um atrativo para isso. Mas a palha e o bagaço com a celulose, porque aí é palha e bagaço, mas lembre, toda árvore que cai ali começa a ter celulose e eu começo a ter matéria. Imagina quando eu fizer essas podas, tudo isso, começar a juntar, eu começo a ter, ou estruturar matéria-prima para se atender. Então, eu não estou competindo mais com alimento, estou em outro mercado. Vale a pena eu criar pequenas unidades, já provocando o pessoal que está do Ministério, vale a pena eu criar pequena unidade, projetar pequenas unidades em micro-regiões, ou em regiões, né, menores que eu possa traçar para ter uma logística, e aí eu tenho que ter a logística de produção, porque tem a distribuição depois do combustível para isso. Depois eu tenho micro-organismos, as microalgas, né, professor Fábio aí, que anda querendo estudar, e já tem na Paraíba o pessoal, só que eu posso ter microalgas que usa para alimentos ou também para energia. O pessoal lá na Paraíba só para energia, e francês, né? No geral, o pessoal que vem de fora para colocar. Ou a gente começa a assumir que temos consciência e vamos fazer a mudança, eu chamo a revolução do conhecimento, ou nós adotamos e vamos ter tecnologia, absorver tecnologia de países aí que estão bem. Tem crise ou não, que a gente não tem crise, a gente precisa criar esse tempo agora, criar novas alternativas para o processo. Então, é nesse conhecimento, por isso que a ideia do conhecimento básico, né? E aí mais falando ao jovem, eu preciso ter um conhecimento básico, porque eu só mexo se eu conhecer. Se alguém não sabe uma reação de hidrólise, não sabe isso, não vai saber mexer, o que é que eu tenho que alterar, quais as variáveis, o que é que eu posso mexer nesse processo, para colocar. O pessoal às vezes fica falando, você pega muito, se entrar, muito comentário, mas às vezes não tem o técnico em si. Ou a termodinâmica não fecha, não tem base termodinâmica. Quando você faz um balanço termodinâmico, não falta energia para isso, a lei não é obedecida. E isso tem que ser obedecido normal para isso. Depois eu tenho resíduos agroindustrial. Um deles é a manipoeira, rico em amido, que é jogado muito Itapuranga, no caso do estado aqui, o pessoal onde produz farinha para isso. Então, eu tenho muito um resíduo que já poderia ser usado para tentar tirar, e aí eu sigo mesmo do amido, sacarificação para tentar produzir. Certo? Eu uso, depois eu já coloco outro. Ali eu falei de matérias-primas, mas também o processo. O que é que eu tenho que desenvolver o processo? Quem assistiu à palestra anterior do biogás, né, já apresentou um modelo de biodigestor. E são concepções que tem que estar sempre inovando para o processo. E aí eu vou tentando melhorar equipamentos, porque é eficiente. O que é que acontece, o que não acontece, de forma que eu melhore a produção dentro. Desenvolver novos, então tem que estar alguém embolando novos que eu tenha maior eficiência, né? Sem otimizar os existentes, o que é que está emperrando para que eles tenham maiores eficiência? Eu preciso melhorar esse processo. Aí o que está em vermelho é mais provocar. Produzir enzimas com alta eficiência, já que elas são tão caras, como eu posso produzir elas? A partir disso. Imobilizar, em vez de eu ter só catalisadores químicos, que tem um grupo que trabalha com eu posso ter elas imobilizadas de forma a tentar produzir. No caso do biodiesel, tenta-se fazer, porque o processo é 4, 5 vezes maior do que produzir pela rota convencional. Então, tem uma corrente que trabalha catalisadores heterogêneo químico e outro com a rota enzimática. Porque só tem a Novozyme que produz hoje já a enzima imobilizada, que garante que funciona normalmente nos processos, com a enzima para produzir. E aí, nessa parte eu botei, porque é uma das partes que a gente opera. Principalmente lá com a manipoeira, só que não necessariamente só produzindo energia. Usando a manipoeira, a gente, como o valor agregado é maior de aromas, a gente pega para produzir aroma. Um dos aromas é amanhã, quem tiver... Amanhã a gente tem um trabalho apresentado da tese da menina, que é produzindo acetato de etila, a partir da manipoeira. Na literatura usa a glicose, todos os processos usam a glicose. Nós trocamos a glicose e o microrganismo funcionou operando com sua manipoeira, botando a manipoeira, claro que autoclavou e depois também fez uma sacrificação nela para ver qual produzia mais para o microrganismo. Então, claro que já é um produto de valor mais agregado do que produzir álcool. Mas se a gente está falando em álcool, já é uma saída que não iria competir, sendo um resíduo. Tem a vinhaça também, eu não coloquei, mas teria a vinhaça que sobe nas usinas.
é jogado já fértil em irrigação. Hoje já faz. Só que a CETESB já sinaliza que tem que ser diminuída a quantidade, tentando chegar a zero, porque tende a saturar o solo. Né? Sabe que ela começa a pesar, porque alega que tem nitrogênio, tem potássio, que já recebeu, e vai na planta esse nutriente. Quando eu faço lá a destilação, né? A destilação que eu tiro o álcool, fica a vinhaça para isso. Lá no nosso grupo a gente está trabalhando com ela para fazer um biofertilizante, tentando colocar, purificar ela e fazer biofertilizante nesse trabalho. Então, na verdade, para encerrando minha participação, deixando para o povo provocar mais, é que é um campo aberto para novas pesquisas, e aí encarar como pesquisa de países como Alemanha, Estados Unidos ou a França, ou a Austrália, pega algum de fora assim, ou o Japão, só que o Japão vai muito mais para a área tecnológica, por isso que a gente vende ferro para ele e recebe o computador que todo mundo está aí na mão, não é isso? Então, ou a gente começa a colocar para aí, então, campo aberto, pesquisa. O que é que eu quero daqui a um tempo e tendo resultado? Até mesmo o não resultado tem que justificar por que não deu aquilo. O que seria? Porque aí me fomenta, eu não consegui o resultado, ela já não vai mais. Isso começar a ser discutido amplamente para poder ter um projeto grande. Senão eu fico no projetinho, né, de laboratório, sempre colocando aquilo ali, sem uma perspectiva mais ampla de foco do que eu quero chegar para isso. Depois, e desenvolvimento de projeto com viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Ou sustentável, que sustentável é ambiental, é econômico, social, para isso, porque aí a gente tem uma diferença em relação a esse país, coloquei, nós temos um problema social. E aí, quando eu boto a ideia de sustentabilidade, eu tenho que envolver 5 parâmetros, que é ambiental, econômico, cultural, nós não queremos mudar os índios, nem a mudança dele, mas dentro de uma política desse tipo, o que é que eu posso fazer? Já que os índios têm tanta mandioca, eu posso trazer a mandioca, já que eles produzem, para a gente produzir uma coisa. Já que não mudando os hábitos, respeitando tudo isso, eu poderia tentar. Mas aí eu preciso de uma política, não, hoje vai para aquilo ali, hoje vai para isso. Lembro que o biodiesel começou em 70, quando teve a crise do petróleo. Depois volta. Então a gente não pode. Quem estava com o gás natural, que era o professor Cabral que está ali, depois Gabriel coordenando aqui em Sergipe, a rede de gás natural, teve esse caminho, depois para de novo. Isso não leva, né, país nenhum e nenhum processo a nada. A gente vai estar discutindo, mas discutindo. O que a gente tem que estar discutindo hoje, traça um plano de ação para isso, no próximo ano já melhora o plano de ação. Nós temos uma discussão aí, como um colega está aqui, né, Francisco, é que, na verdade, a gente só avança, né, do Sergiptec, do gás, de aproveitar o lixo há um bom tempo, tem uma máquina ali, mas a gente só avança, principalmente Sergipe, que não tem grandes áreas, ele é pequeno, com alta tecnologia. O Estado só melhora aqui em alta tecnologia. Nós não precisamos ser grandes produtores de cana, que não tem área, nós não vamos competir com São Paulo. É com alta tecnologia, com altos processos de desenvolvimento de equipamento. E aí a gente está no modelo alemão. O que é que inventa? Pega aí, para ver se não é a maioria dos equipamentos da Alemanha. E a gente começar a desenvolver. Ou como a França, pega a área de catalisadores para ver se a França não está lá. Ou os Estados Unidos, mais arrojado com empresas, a gente ser mais arrojado e mais designado para fazer as coisas. Então, eu acho que se quer o bioetanol, aí eu tenho que pensar amplo. Será que eu não tenho pequenas comunidades que têm quintais e eu não posso plantar determinada cana? Onde seria? É discutir o Estado em termos de polos, né, onde, na minha região, como eu sou do interior, não pode ser lá tudo, mas no outra coisa, e eu faço a cadeia, que aí o país. E aí as universidades vêm com o papel da inovação. A inovação é pesquisa. O empresariado vem com a consolidação, mas consolidação principalmente com os engenheiros, provocando meus engenheiros aí, para a gente mais no prático lá operando. Não quer dizer que eles também não tenham nem inovação, não. Mas se a gente fica lá só fazendo tubo de ensaio, para isso não vai. Então quem opera é isso. É isso que tinha que colocar aí, qualquer dúvida, a gente tenha. Aqui são meus agradecimentos. Normalmente eu já agradeço a todo mundo que financiou ou está financiando alguma pesquisa aí. A CAPES, CNPq, FAPTEC, Petrobras e o pessoal que faz parte do grupo ou já fez parte do nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em biotecnologia e meio ambiente, que interage. Felizmente não temos, às vezes, tanto tempo que envolvemos nas coisas, mas é importante discutir. Aqui são os meus contatos, né? Pelo menos, não sou tão eletrônico como a juventude, imediato responder, mas 24 horas no final de semana todo mundo terá resposta. Né? Pelo menos no final de semana se responde as coisas tudo, porque a empresa não dá tempo para tanto colocar. Tá certo? Para não criar ilusão e expectativa. Obrigado.